A coletivização da terra foi outro grande esforço realizado pelo Estado stalinista no âmbito da agricultura. Revolucionou-se a forma como a produção agrícola acontecia e atacou-se as classes de grandes camponeses ricos que existiam no interior soviético. A coletivização da terra foi feita à força e a resistência a esse processo foi tratada com brutalidade. A coletivização da terra foi imposta junto do primeiro plano quinquenal em 1929 e pode ser definida basicamente como processo de expropriação de terra, abolindo a propriedade privada no campo e transformando tudo em propriedade do Estado. A função dos camponeses era aderir às terras tomadas pelo Estado e alcançar as metas de produção estabelecidas. A coletivização foi, no entanto, desastrosa. As metas estipuladas eram tão altas que, frequentemente, os camponeses tinham suas sementes tomadas pelo Estado. Além disso, as fazendas coletivas mostraram-se, em grande parte, não tão produtivas quanto se esperava. O resultado óbvio disso foi a fome. Os historiadores discutem se a fome causada pela coletivização foi proposital ou não, e o historiador Timothy Snyder sugere que, pelo menos no caso ucraniano, a fome foi proposital. O objetivo disso era enfraquecer a população para acabar com qualquer tipo de oposição às políticas stalinistas. O resultado da Grande Fome que atingiu a União Soviética foi terrível, e Timothy Snyder aponta que até 1933, cerca de 5,5 milhões de pessoas haviam morrido de fome, e aproximadamente metade dessas mortes aconteceu só na Ucrânia. Essa fonte que levou à morte de milhões de ucranianos ficou conhecida como Holodomor. Quando Stalin assumiu o poder, em 1927, a indústria soviética ainda era frágil. E por isso, Stalin impôs um plano que cobrava um grande esforço de todo o país para promover uma industrialização em escala acelerada. O plano de industrialização na União Soviética ficou conhecido como Plano Quinquenal, um plano que criava metas que o país deveria alcançar a cada 5 anos. O primeiro plano quinquenal foi lançado em 1929 e substituiu a nova política econômica. O artigo Plano Econômico Soviético, Stalin deu as iniciativas de abertura da economia soviética para o capital privado. Voltou-se contra as classes sociais mais ricas, aumentou impostos de empresas privadas e passou a exigir um grande esforço dos trabalhadores para promover a industrialização. O plano quinquenal priorizou o desenvolvimento de áreas relacionadas à indústria pesada, como a metalurgia e siderurgia, além de dar grande atenção para a extração de combustíveis fósseis e para a produção de energia elétrica. O Estado soviético passou a cobrar que metas extremamente exigentes fossem alcançadas, e isso exigiu um esforço enorme dos trabalhadores. A economia stalinista era uma economia inteiramente planificada, ou seja, estava concentrada nas mãos do Estado. Stalin interveio diretamente na agricultura, realizando transformações profundas nessa área e investiu maciçamente na industrialização, exigindo um grande esforço da população nos dois casos. Economia controlada inteiramente pelos estados. Governo discricionário baseado unicamente nas vontades do líder. Culto e personalidade da Stalin. Criação de um grande aparato de propaganda política. Criação de um regime de terror que impôs perseguição aos opositores do regime, perseguição à religião e militarização da sociedade,